Oi, pessoal. Vamos começar aqui agora mais uma live do Secult, né? De novo aqui a gente volta aqui com a Franciane Rocha, que é gestora de ensino, esperando ela entrar aí para a gente começar a conversar sobre esse semestre suplementar. Boa noite. Eu sei que Laís já me disse, Laís Lima me disse que minha câmera tá meio embaçada, eu já sei o que é, mas agora eu não vou dar mais para consertar, só na próxima live. Aguardando aí. Vivi, tudo bom? Mariana, Valesca, boa noite. Esperando Franciane entrar aí pra gente começar. Esperando também as pessoas chegarem, né? Priscila também chegando aí, tudo bom, Priscila? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Tá meio embaçada mesmo essa câmera, né? Enfim. É isso aí. Boa noite, todo mundo que tá chegando aí. Daqui a pouco a gente começa a nossa live. Tudo bem aí, né, Renatinha? Já tá aí nesse suporte. Com minha pesca aqui também. Cadê Franciane, meu Deus? Minhas deusas, aliás. Deu certo, né? Beleza, Renatinha? Obrigada mais uma vez. Eu tô aqui já com o zap aberto, viu? Qualquer coisa, a gente... Me dá uma aguinha aqui antes de começar. A gente começa aí com... a Franciane tá se maquiando, né? Gente, estou aqui na 4G, no 4G aqui, viu? Porque botei a internet de fibra hoje e ela parou de funcionar. Eu acho isso incrível. Já tô aqui, Fran. Aqui, ela chegou. Olha, nossa querida Fran aqui. Deixa eu parar que eu vou chamar ela. Aí. Temos 14 pessoas já aqui. Esperando a resposta de Fran. Eu tava aqui pedindo pra entrar e ninguém tava me vendo. Não é porque não apareceu aqui, essas coisas, né? Que a gente estamos as duas hoje na 4G, né? Demora um pouquinho pra chegar aqui, depois demora um pouquinho pra chegar aí, mas eu até pedi pra entrar. Eu falei, não tô me vendo aqui. É isso, é isso. Eu, enfim, tentei o máximo que eu pude botar essa Wi-Fi, mas não rolou. Mas vamos de 4G mesmo, vai dar certo, né, Fran? Não funcionou. Estamos ambas penduradas no 4G, que o meu aqui é 3G ainda. Bom, bem-vinda de novo aqui para a live do Secult, muito Obrigada. obrigada. Oi, povo. Gente, eu fico aflita de não poder ler os comentários, ver quem tá entrando e tal, mas acho que é isso, né? As meninas vão aí fazendo esse papel. Elas vão nos ajudar aí, vai dar tudo certinho, se Deus quiser. Deixa eu só... Aqui, pronto. Eu estou hoje falando muito... Enfim, elas estão aqui já. Bom, mas aí hoje a gente está fazendo mais essa live aí, né, para esclarecer dúvidas, né? Hoje a gente vai focar na matrícula. A matrícula do semestre suplementar ele começa na próxima terça, não é isso? Dia 8 de setembro. Isso. E vai até o dia 10. Então eu estou com Franciane aqui, que é gestora de ensino do Secult, professora do UFRB, que vai nos ajudar aí a esclarecer as dúvidas. Então eu vou pedir para o pessoal que está entrando, que está com dúvida, que escreva aí nos comentários, né, para as dúvidas que vocês têm. A gente está com Renata aí, Gomes, que está nos ajudando aí também, que é da Comissão de Comunicação, que vai passar aqui para o meu zap. E aí eu vou ler aqui, vou deixar ele aqui numa posição que eu consigo enxergar, né? E vou lendo as perguntas. Antes a gente tem algumas questões aqui que eu tinha preparado aqui para a Fran, para a gente começar esse papo aqui, né? Você poderia explicar para a gente aí, Fran, como é que serão as ofertas desses componentes optativos e obrigatórios ali desse Secult, que a gente está chamando de Secult 2020.3, esse semestre suplementar? Dá uma explicada mais geral aí como é que vai funcionar essa matrícula, por favor? Vamos lá, então. Boa noite para todo mundo oficialmente agora. Já estou vendo que temos aí pessoas entrando, já fazendo pergunta. Legal, vamos ver se a gente consegue esclarecer.
A gente está com a oferta pronta, foi divulgada ontem. A gente teve um planejamento de 12 dias aí bem corrido. E aí, quando eu falo em planejamento, envolve não só a gestão de ensino, mas especialmente os coordenadores de colegiado e os coordenadores de área, que aí são representantes de todos os outros professores, né? Então, a gente teve esses 12 dias de planejamento aí para tentar atender a oferta dos colegiados, que são a instância que estão o tempo todo mais próximas aos alunos, então puderam sugerir que componentes seriam legais para que os alunos pudessem, né, pegar e pensando também nos formandos, para pensar em carga horária do pessoal todo. De início, a gente tinha uma pretensão de ter pelo menos 3 componentes ofertados por curso, porque é isso que a resolução 19/2020, que é a resolução do calendário suplementar, prevê, que cada aluno ele tem a possibilidade de pegar até 3 componentes mais de TCC. Então, o planejamento começa dessa maneira, né? Ofertando o TCC em si, que agora no semestre suplementar vai ser oferecido pelas queridas Paula Alice e Lia Lordelo. Lia que está de volta aí da licença. Então, ela vai assumir essa tarefa aí do TCC. Então, alunos do Bicut que estão com essa pendência aí do trabalho de conclusão de curso, a oferta já foi divulgada, são essas 2 professoras que vão conduzir. Paulinha acabou de entrar aí que eu vi. Então, o desafio inicial é esse, ofertar o TCC e pelo menos mais 3 componentes por curso, pensando também nos alunos de primeiro semestre e tal. E a gente conseguiu abrir uma oferta bem mais ampla do que isso. Então, por exemplo, está lá divulgada no site do Secult a oferta de componentes, certo? Então, a gente pode ver lá, quem puder dar uma acessada aí para acompanhar nos sites, a gente vai falar muita coisa de link dos sites hoje para vocês, os alunos se ambientarem e depois dar uma olhadinha, né? Então, a oferta de componentes, por exemplo, do Bicut, ela conta com 10 componentes, 10 turmas de oferta. É bem maior do que o que a gente previa dos 3, né? Então, a gente tem 10 componentes de oferta, a oferta para pessoal de primeiro semestre, bastante oferta de optativa que aí todos os alunos podem pegar, dos seminários, dos tópicos. A Lia, por exemplo, está com 7 componentes de oferta. O colegiado da Lia fez um pedido de uma oferta bastante expressiva para todas as áreas. E aí a gente tem de todos os cursos, né? O colegiado de Tecnologias em Arte do Espetáculo está com 5 componentes. Então, desses 5 aí, os estudantes podem escolher 3 dessa oferta toda, né? A gente tem pelo menos 3 de cada colegiado lá que estão sendo ofertados por um professor ou por um grupo de professores. Então, ainda tem essa novidade. Como a resolução colocou essa possibilidade dos professores se juntarem em ensino remoto, a gente está todo mundo no mesmo barco, começando aí e tentando entender como é que vai ser tudo isso e tal. Então, a oferta está lá colocada no site do Secult e também nos sites específicos do curso. Eu sei que a do Bicut, por exemplo, está no site do curso. Os coordenadores de colegiado já enviaram, então todos os alunos já têm acesso e já podem ver qual componente, qual o dia, quais são os professores ou o professor que está ofertando, e aí tentar montar a sua grade dentro dessa possibilidade de 3, mais o TCC, tá? Por que não dá para pegar mais que 3? A gente tem um calendário acadêmico menor. Ele é um calendário de 14 semanas, ao invés das 18 tradicionais. Então, em termos de cálculo, dá para a gente pegar um pouco menos de componentes. Só que como a gente está em ensino remoto, é uma coisa nova para todo mundo, para professores, para alunos, para técnicos, eu acredito que é um número bastante expressivo, é um número bom, né? Até porque são testes que a gente vai fazendo, ver se vai funcionar esse componente ou dessa outra maneira. A grande maioria dos componentes são teóricos, né? Com exceção, acho que alguns de tecnologia do espetáculo que o colegiado decidiu que poderiam ser componentes práticos, mas a grande maioria são componentes teóricos que a gente tem mais possibilidade de fazer em termos de ensino remoto, que não é exatamente EAD, baseado nesses princípios aí, mas que são mais possíveis, né? Certo. E vem cá, e nesse caso, você está sendo ofertado componentes obrigatórios e optativos. Sim. Aí vai ter uma divisão de número de optativos, um número de obrigatórias. Como é que vai funcionar isso? Não, na realidade ficou bem livre
para os alunos. Então, se um aluno olha lá e quer ver, eu quero pegar as 3 optativas porque eu quero aproveitar esse semestre suplementar para diminuir a minha carga de optativas que eu tenho até o final do curso. Ele pode pegar. Se ele quiser pegar só obrigatória, se tiver disponível na grade, também pode pegar, não é um problema. Então, tá tudo bem aberto, né? Só tenha cuidado para dar uma olhada na sua grade, nos seus componentes, né? Entrar em contato com o seu colegiado, se for o caso de ter alguma dúvida, ou com o seu tutor, porque dá para montar uma oferta legal. O pessoal do Bicult, por exemplo, tem possibilidade de pegar componentes tanto à tarde quanto à noite, porque a gente tem um pedacinho da carga horária, de carga horária síncrona, que o professor vai estar com o aluno. E em termos de sistema, também a gente precisava fixar isso no horário, né? Mas a maior parte dessa carga horária é de atividades assíncronas, que são atividades que não tem um tempo determinado para o aluno logar no sistema ou coisa como isso aí, né? Você falou até esse nome aí, assíncronas, né? Então, eu era uma pergunta para ele fazer depois, mas vou aproveitar para fazer agora, porque de repente a gente está tendo que conviver com essas duas palavras novas, muitas nomenclaturas novas, muitas coisas novas, né? Na nossa vida como um todo em 2020, né? Por conta dessa pandemia e do isolamento social. E aí, agora, de repente, os alunos vão ter que encarar essa ideia de horas síncronas e horas assíncronas. Que configuração é essa? O que é que significa isso dentro de um componente? Assim, só para eles entenderem mais ou menos do que se trata, né? Vamos lá. A gente tem para todos os componentes uma carga horária, né? Todo mundo já está acostumado com isso, porque é aquela carga horária que a gente vê no CPC do curso, que vê na ementa, que vê lá colocado no SIGA. Essa carga horária da grande maioria dos componentes do Bicult, de todos os cursos, ela é uma carga horária presencial. O que significa que um componente de 68 horas, ele tem 4 horas em sala de aula. O componente de 51 horas, ele tem 3 horas em sala de aula, isso em condições normais de temperatura e pressão. Alguns componentes, como são casos dos componentes do nuvem, ele já tem um pedaço dessa carga horária EAD, ou assíncrona, como a gente está chamando agora, tá? Então, por exemplo, quem fez os componentes de inglês comigo, sabe que a gente tem um componente de 34 horas, que seriam 2 horas em sala de aula, só que metade dessa carga horária já é EAD, ou seja, já é assíncrona. Então, metade dessa carga horária ela já acontecia no sistema. Assim é o componente de produção textual, Universidade, Sociedade e Ambiente, quem fez aí também diversidade, cultura e relações étnico-raciais, sabe que esses componentes já tinham um pedaço que era AD. Então, um pedaço estava em sala de aula e o outro pedaço estava em AD. O professor fazia ou no SIGA, ou no Moodle, ou tal. É mais ou menos dessa maneira que vai funcionar. Então, a gente já tem uma experiência aí por ter passado por esses componentes iniciais aí do Nuvem. O que acontece agora é que, como a gente está em ensino remoto, essa nomenclatura mudou porque acompanha a nomenclatura de AD, né? É mais ou menos uma coisa que já existia para a gente, mas a gente está chamando de outra maneira. E essa carga horária de ensino remoto, ela tem um pedaço maior de atividades assíncronas, ou seja, que não precisa estar aqui junto com o professor, do que a parte do presencial, que a gente está chamando agora de síncrono, que seriam uma live, por exemplo, que o professor vai marcar um horário com os alunos. Todas as semanas a gente tem 1 hora de aula, que é uma aula síncrona, que eu vou estar lá disponível, falando assunto, em vídeo, tudo isso. E o restante da carga horária assíncrona, que ele vai deixar atividades para você fazer lá durante a semana, ou durante a quinzena, ou durante o mês, ou durante o curso inteiro, né? Então, são atividades que elas vão estar disponíveis para o aluno, mas não necessariamente o aluno tem que estar logado no mesmo horário do professor. Então, a palavra sincronia quer dizer exatamente relacionada a esse horário. O síncrono é o pedaço do componente que você vai estar logado com o professor durante a semana ou a cada 15 dias, isso depende do plano de curso, né? De cada professor. E o assíncrono é tudo que não depender desse horário conjunto de aluno e professor, de turma e professor. Que aí o professor pode colocar em termos de atividade de questionário, de fórum, de chat, de pesquisa na internet, de vídeos para você ver no YouTube ou uma variedade de coisa, né? Então, o tempo relativo de carga horária síncrona dos componentes EAD, ele gira em torno de 30%. Então, se a gente tinha metade, por exemplo, dos componentes do Nuvem, pode ser que os alunos encontrem planos de curso que o professor coloque 30% da carga horária síncrona, ou seja,
marcado com a turma e o restante de atividades, de leituras, de ver filme, vídeo e as coisas que a gente já fazia como atividades do próprio componente, né? Então, pelo que você explicou, assim, esse encontro semanal, assim, com o professor, assim, vai ser numa média de 1 hora ali, né? E aí depois você vai fazer essas outras atividades em outro tempo, em outro momento, né? Que vai ser, isso aí vai ser acordado aí entre professor e discente, né? Exatamente. Nesse momento síncrono. Exatamente. Na realidade, o que a gente tem em termos de referência de AD é que esse momento ele não ultrapasse 1 hora e meia. Porque Certo. a gente sabe que aqui nós estamos fazendo uma live, a própria plataforma derruba a live com 59 minutos, e apesar de ser uma coisa muito interativa e muito dinâmica, é porque a gente sabe que 59 minutos para ficar na frente de uma tela concentrado em um assunto só é uma coisa já suficiente. Então, a média que a gente tem aí é entre 1 hora, no máximo 1 hora e meia, para esses encontros, essa parte síncrona dos encontros, né? Certo. Chegou já uma pergunta aqui, eu já vou fazer logo, acho que é de Ludmilla, né, de Lud. Uma pergunta que já apareceu é sobre os itinerários formativos. Alunos que estão devendo apenas itinerários não serão ofertados? Olha, essa foi uma decisão do colegiado do Bicult. Eu acredito que foi uma decisão que tem todo um respaldo no histórico de tudo que a gente já ofereceu de itinerários formativos do Bicult, que são componentes que eles são geralmente com turmas pequenas, né? Nesse caso, seria muito difícil sustentar esses componentes em termos de calendário suplementar, porque, como eu falei para vocês na live anterior, a gente tem aquela questão de que o aluno ele não tem a obrigatoriedade de seguir o componente, né? Então, o que o colegiado pensou, e eu acho que muito acertadamente, foi em oferecer componentes que eles vão ter uma quantidade de alunos mais expressivos e que vão continuar. Porque seria um prejuízo para o próprio aluno começar um componente com 5 e 3 desistirem e não poder ser levado até o final. Entendeu? Então, para não fazer ninguém perder tempo, esses componentes eles não foram ofertados. Mas tem uma gama grande de componentes optativos, por exemplo, de tópico, inclusive componentes intercurso, que são da grade do Bicult. Eu estou olhando aqui agora com o pessoal de política e gestão, ou com produção musical, e, enfim, vários outros, né? Certo. Agora é bom quem está com dúvida aí, né? Acho que o Valesca escreveu aí, eu tinha passado ali, eu não vi, porque tá meio ruim assim de visualizar daqui. É só entrar em contato com o colegiado que ela tira todas essas dúvidas aí, né? Isso, gente. Então, assim. Abusem dos colegiados nesse tempo de matrícula e também dos tutores de vocês, tá? A gente tem essa grande vantagem, especialmente dos alunos do Bicult, que tem as tutorias disponíveis. Então, tá na hora de estreitar esse laço aí de parceria para que a gente consiga fazer as grades da maneira mais proveitosa, né, para todos os alunos. Tem uma pergunta que já chegou aqui, já tinha chegado antes para mim, que eu tinha recebido já umas perguntas antes da live começar. Eita. Mas já é uma que chegou aqui de novo, que é muito parecida, eu já vou colocar logo aqui, Fran, que eles querem saber se eles podem se matricular em componentes ofertados em cursos, né, diferentes do que eles estão matriculados, né? Então, assim, quem faz produção musical pode fazer algum componente de Bicult, ou pode fazer um componente em LIA. É uma grande questão, é uma questão que tem aparecido aqui. Queria que você desse esse retorno aí, essa resposta. Tá. Alguns dos componentes eles já são comuns aos cursos, então vocês vão ver lá na grade de oferta, por exemplo, que tem um componente colocado como, por exemplo, deixa eu ver aqui, música pop e videoclipes da professora com o professor Cláudio Manuel. Temos também cenas musicais, percursos, nova música da pop da Bahia, da professora Nádia Vlad, que já são ofertados. Também maravilhoso. Maravilhosos esses componentes. Que já são ofertados para 2 cursos. Então, quando os alunos do Bicult e de produção musical abrirem a grade de matrícula no SIG, isso já vai estar lá colocado com reserva de vagas para esses 2 cursos, porque é um componente comum da grade dos 2 cursos, certo? Então, já tem essas possibilidades aí. Eu acredito que do arranjo que tem aqui para alunos de todos os cursos, certo? A questão é o seguinte, alguns desses cursos, eles são específicos. Não é, por exemplo, como produção de texto. Produção de texto é um componente que ele está para todos os cursos do Secult, né?
Todos os alunos têm que cumprir esse crédito aí. E, enfim, não há necessidade de aproveitamento, nem de nenhum tipo de processo. Se um componente que você quer cursar, ele não está na grade de oferta do seu curso, aí você vai ter que entrar em contato com o seu colegiado, com o seu tutor, para conversar, para ver se você vai conseguir aproveitamento desse componente. Porque nem tudo está dentro daquele universo que você quer fazer. Claro que se for o Bicult, como a gente tem um bacharelado interdisciplinar, a gente tem coisas um pouco mais abertas. Mas nos outros cursos tem que ter um pouquinho mais de cuidado para saber se você vai poder aproveitar como optativa, porque tem umas questões de legislação aí, né? Então, pense que você está fazendo aqui... Eu estou fazendo a licenciatura em música popular brasileira e eu quero pegar um componente que não está dentro da minha grade. Eu posso pegar esse componente vai servir como optativo, ele vai servir como carga horária complementar? Pode ser que sim, pode ser que não, porque a grade do meu curso ela é específica e para eu terminar, integralizar, eu preciso cumprir esses créditos. Então, você precisa saber primeiro se esse componente ele vai servir. E aí, por isso que a conversa com o colegiado, com os tutores é tão importante nesse momento. Mas os que vocês virem lá na grade de oferta, que já tiver o nome dos dois cursos, assim, entre parênteses, a siglazinha, esse daí tá à vontade, porque, inclusive, já vai ter reserva de vaga para esses cursos que estão colocados lá. Certo. E, assim, pelo que você falou na última live, né? Quem não quiser se matricular em componentes, tem a opção da oferta de atividades diversas do Secult, né? Tem que se matricular nessas atividades, elas vão ficar registradas como no histórico do estudante. Como é que vai funcionar isso aí? Tá, aí eu vou dar a minha impressão pessoal da coisa. Ninguém é obrigado a nada, mas é altamente recomendável que sim. Porque a gente está tendo uma oportunidade para fazer a coisa, né? Então, assim, tem todas as possibilidades de... Eu me matriculei nesse componente, me matriculei em 2, em 3, não deu, porque por vários motivos que a gente sabe que o mundo está de cabeça para baixo, então pode ser por um motivo pessoal, pode ser por motivos de internet, né? A gente está vendo aqui que a coisa nem sempre funciona como a gente quer. E, por tudo... Você pode decidir simplesmente não seguir com o componente. Mas pode ser que seja legal. E aí, se você não fizer a matrícula, você vai ter perdido. Tanto nos componentes, quanto nas atividades de extensão. As atividades de extensão estão muito legais também. A Ludmila falando do Jabá da extensão. A professora Jamile está com curso ainda com matrículas abertas. A professora Yara também está com curso com matrículas abertas. Tem bastante coisa oferecida. A gente sabe que o Secult é muito profícuo em termos de extensão. E está tudo colocado lá no site. Está tudo bem bonitinho colocado lá no site. Vocês podem se inscrever. E ainda tem a oferta de grupos de estudo, que é uma coisa um pouco nova aqui no Secult, mas que também vai estar acontecendo com calendários próprios, e aí também vai estar lá colocado no site com contato dos coordenadores dos grupos, para que a gente possa se engajar, né, na coisa toda. Então, são temas específicos, alguns de temas mais geral. Então, tem atividade aí para né, todo gosto. Tá tudo lá no site do Secult. Bora fazer o jabá do grupo de estudos. O nosso aí, Rony. Passa aí. O grupo de estudos. Os grupos de estudo, eu acho que o único que tá lá ainda é o seu, porque o registro já saiu. Mas eu acho que até amanhã ou até segunda-feira a gente consegue colocar os outros também, tá? Então tá no site, não é isso? Tá tudo no site. Vocês encontram o link lá, oferta Secult 2020.3. Laino tá bem atento, alimentando aí o site. Ele tá bem ocupado com essa coisa aí. E assim, juntando a matrícula nos componentes, a inscrição na extensão ou no grupo de estudos, enfim, como é que vai ficar a configuração da carga horária no CIGA? Como é que isso vai estar ali dentro, mas vai computar, né? Uhum. Olha, basicamente a diferença que a gente vai ter em termos de CIGA é só a limitação de cada um pegar 3 componentes. Então, você vai chegar lá, vai olhar toda a sua oferta de matrícula, o que é que tem disponível especificamente para você do dia 8 ao dia 10. Então, dia 8 ao dia 10, o que aparecer lá são vagas que estão reservadas para você. E você pode pegar esses componentes aí. Você vai fazer sua matrícula, você só vai conseguir fazer matrícula de 3 componentes, mais o TCC, quem tiver habilitado a pegar o TCC.
E aí vai aparecer na sua carga horária, na sua guia de matrícula, como aparece normal, aqueles componentes todos. A única diferença é a quantidade de semanas que esses componentes vão estar colocados. Porque como a gente tem um semestre menor, aí a gente vai ter lá uma carga horária diferente. A Surrac lançou uma nota explicando isso aí. E é um negócio assim bem legal que dá para vocês perceberem a diferença já olhando nesse arquivo que eu estou vendo aqui que tem um monte de gente mexendo nele, que é o arquivo da oferta da gente, certo? Então, vocês vão ver, por exemplo, que tem componentes optativos de 68 horas, que em um semestre normal cobririam 4 horas semanais, que estão colocadas na grade com 5 horas. Essas 5 horas, elas estão colocadas ali porque a gente tem um semestre menor. Então, para cumprir as 60 horas em 14 semanas, esse cálculo foi feito, ele foi aproximado para mais. E aí, dentro do SIGA, e aqui também na grade, a gente já colocou para todo mundo se ambientando, a gente tem essa 1 hora a mais em todos os componentes. Então, de 34 horas, são 3 horas, que antes eram 2 nos semestres regulares. 51 horas, que eram 3, estão registrados com 4. 68, que eram 4, estão registrados com 5 e assim por diante, né? Mas o que acontece é o seguinte. Está registrado aqui na nossa oferta, mas cada professor vai ter um arranjo específico com o seu plano de curso. Por isso que nesse semestre a gente divulgou também lá no mesmo site, tá tudo lá, viu, gente? Só concentrado. A gente divulgou também os planos de curso. Eu acredito que não estão todos ainda lá, mas eu sei que da Lia já estão lá, de TAI já estão lá, tecnologia do espetáculo e também de produção musical, se eu não me engano. Mas até segunda-feira, porque terça a gente já tem a matrícula, vão estar acessíveis todos os planos de curso. E aí você consegue ver o que foi que o professor planejou para o semestre, essas 14 semanas, desse horário aí, que, por exemplo, os componentes de 68 tem 5 colocadas lá na grade, mas você vai ter 1 hora síncrona e o restante de atividade, como a gente já falou. Certo. Então, a matrícula começa na terça, dia 8 de setembro, vai até o dia 10 de setembro. Isso. E como é que vai ser para fazer essa matrícula? O processo tem um passo a passo que dá para explicar agora? Ou ela é bem intuitiva lá no site? Como é isso? Me prometeram que ela seria bem intuitiva, então eu estou acreditando. Você vai chegar lá e vai ter aquela guia de pré-matrícula que todos os alunos têm, todos os semestres, né? E aí você vai escolher quais os componentes que você quer e colocar como registro. Como as que vão aparecer para os alunos de 8 a 10 já são componentes que estão com vagas reservadas para esses cursos, esses alunos, a vaga está garantida. Então, você vai chegar lá, fazer sua matrícula, falar, isso aqui está disponível para mim. Então, eu vou pegar esse componente aqui e já vai cair na sua matrícula. Você vai confirmar essa matrícula no dia 13, certo? Não, desculpa. 10, dia 11. E aí, se você, acaso, pegou 2 e aí quer pegar mais uma, ou só tinha vaga nessas 2 que você queria, alguma coisa do tipo, vai ter aquela parte da rodada que todas as vagas que não foram preenchidas ficam disponíveis para os alunos. E aí você pode pegar qualquer um dos componentes. Nessa hora, é aquele cuidado que a gente falou antes. Tem que ver se o componente vai servir para aproveitamento para você, para o seu curso. Né? Mas certo. vai ser um processo bem simples. Eu acho que a Valência estava dizendo aí que está direto no Cigado do Vicente, não é isso? Exatamente. Como você entra para ver todos os semestres, suas notas, seu histórico, tudo é aquele mesmo login, a mesma senha, o mesmo site, você entra lá e você encontra a parte pré-matrícula. E como é que fica a frequências, faltas? Como é que vai ser esse processo aí? Pronto. Com relação a isso, a gente tem... Acho que a gente até chegou a conversar na live passada sobre a diferença que a gente tem na resolução entre frequência e participação. Quando a gente fala de aulas assíncronas ou remotas ou EAD, não tem como você contar frequência, porque frequência depende de sincronia. Então, na parte das aulas que está você e o professor, isso vai ser contado como frequência. No restante das aulas, isso vai ser contado como participação. Como assim, professora? Tem um questionário lá colocado para você e você tem 1 semana para fazer. Você fez? Se você fez o questionário, você participou e está contada a sua participação.
Tem um fórum que o professor propôs que você lesse um texto e aí comentasse, eu comentasse a resposta do colega e tal. Você fez durante aquela semana, os 15 dias que o professor deu lá, então está contada a sua participação. E assim, todas as atividades que forem assíncronas vão ser contadas participação. Certo. Não estou chegando as perguntas aqui, eu acho que de Lua, os componentes da noite do Bicuti são alguns que eu fiquei no primeiro semestre. Se eu fizer, eu consigo eliminar? Você já acha que ela ficou, não concluiu, né, no primeiro semestre? Consegue. Se fizer agora, consegue eliminar, claro, consegue, né? Consegue sim. Todos os componentes que você conseguir terminar agora, eles vão ser incluídos no seu histórico e tirado da grade de componentes que você deve da matriz do curso, certo? Então, inclusive, eu acho que se você está devendo alguma coisa, já passou por trancamento, reprovação, qualquer coisa, essa é a hora de procurar esse componente, porque você já tem uma certa experiência com o componente, né? Você já sabe mais ou menos do que se trata, muito provavelmente conhece o professor e tal, então eu acredito que seja uma oportunidade legal. Se acontecer alguma coisa e você não conseguir acompanhar, isso simplesmente não vai aparecer no seu histórico. Não, a aprovação não vai ser nem registrada. Tem outra pergunta de aluno que chegou mais cedo, né? Se os componentes serão computados normalmente no histórico acadêmico ou apenas os componentes ofertados para o meu curso. Ou seja, a pessoa é do curso de produção musical, se inscreveu em algum curso do LIA ou do Bicuti. Entra no histórico normalmente? Como é que funciona isso? Mesmo processo que eu falei para vocês antes. Se o componente não tiver colocado para o curso, ele vai exigir um processo de aproveitamento. Na maioria das vezes, esse processo é bem simples se ele tiver sido orientado de antemão na matrícula. Então, o colegiado e o tutor vão orientar você a dizer assim, olha, esse componente aqui serve porque é muito parecido com esse outro e a gente pode aproveitar de maneira fácil para o seu curso, ou dizer que não. Às vezes é um componente que não tem muita coisa a ver e aí, muito provavelmente, o seu colegiado vai dizer, olha, escolha outro. Veja esse outro aqui, porque esse aí vai ser de um aproveitamento difícil. Porque a gente tem uma resolução que fala sobre similaridades. Como eu falei, a gente está fazendo um curso de graduação, né? E essa parte de pegar, assim, tipo, outras coisas que são meio que fora do que seria a matriz curricular, a gente tem a oportunidade de fazer em pesquisa e extensão esses testes todos. Mas com relação ao PPC do curso, para integralizar créditos do curso, precisa ter um certo cuidado, tá? Entendi. Bom, os componentes, também pergunta de aluno aqui, os componentes que estão sendo oferecidos obrigatórios para alguns cursos, os obrigatórios também podem receber licenças de outros cursos ou só são os componentes optativos? Em teoria, todos podem. Né? Até porque, assim, a gente tem, por exemplo, os componentes obrigatórios que estão sendo oferecidos, a maioria deles são aqueles componentes do Nuvem que eles servem para qualquer um dos cursos, né? A gente meio que separou algumas turmas, por exemplo, o curso de produção textual eu tenho 3 turmas, porque a gente espera que uma grande quantidade de alunos, até porque é um componente de primeiro semestre, né? Então, a gente separou 3 turmas por cursos, mas, em teoria, tem vaga para todo mundo, né? Sim, entendi. Tem uma pergunta que está chegando aqui. Os componentes que iniciamos no semestre também serão ofertados no suplementar? Não necessariamente, tá? E aí eu vou explicar para vocês por quê. No planejamento de 2020.1, que a gente montou aquelas grades todas para que todo mundo de todos os semestres tivessem sua oferta colocada, primeiro que a gente tinha um semestre regular que os professores têm que cumprir sua carga horária, que todo mundo já sabe direito o que é que está fazendo. E a nossa grade total, ela contava com 184 componentes, porque o curso em um semestre regular tem a obrigatoriedade de oferecer aquela matriz. Não é o caso do semestre suplementar. Isso é uma oferta de adesão voluntária, facultativa. Então, alguns desses cursos foram oferecidos. Para vocês terem uma ideia, agora a gente tem 36 oferecidos aqui, certo? É uma oferta menor. Os professores se juntaram num esforço em alguns componentes para oferecer tudo isso. Então, nem teria como oferecer a mesma grade e dizer assim, sua guia de matrícula vai ser igual. Porque tem alguns desses componentes que não funcionariam em termos remotos. O PPC foi feito para ensino presencial. Então, tem alguns componentes que eles são práticos. Alguns componentes de música, por exemplo, que exigem um instrumento,
que exige a presença do professor, enfim, esses componentes nem daria para a gente fazer. Então, não necessariamente essa oferta, mas alguns dos componentes eles estão sendo oferecidos. Então, é por isso que é muito importante que o aluno realmente examine com bastante cuidado essa oferta que está sendo colocada lá, tá? Tá. Neymagno está perguntando aqui, quem é de 2020.1, ou seja, quem entrou esse ano e teve 2 semanas de aula, né? Sim. E não vai fazer nenhum componente, vai ficar prejudicado? Não. Como é que fica isso? Ninguém fica prejudicado se não fizer nada, tá? Você simplesmente vai deixar de aproveitar uma oportunidade, mas não há prejuízo, porque a sua matrícula de 2020.1 ela está congelada lá, certo? Então, o que acontece é que com o semestre suspenso, essa matrícula fica em stand-by e quando a gente voltar, quando esse semestre ele for retomado ou um outro semestre regular for lançado, aquela sua matrícula ela permanece da maneira que está. Mas aí vou eu falar de novo de uma impressão pessoal aqui, que especialmente para o pessoal que entrou em 2020.1, né? Que tiveram essas 2 semanas de aula e que depois aconteceu tudo isso, é muito interessante olhar esses componentes que são iguais para a grade de vocês. Então, por exemplo, Neymagno, é isso? Ele muito provavelmente estava matriculado em produção de texto, em Universidade de Sociedade e Ambiente e em Diversidade, Cultura e Relações Étnico-Raciais. Não, o nome desse componente. Esses 3 aí que estão na grade dele do 2020.1, eles estão sendo oferecidos agora. Então, ele pode tentar pegar esses 3, eliminar esses 3 e quando ele voltar a 2020.1, ele já não deve mais. Ele pode pegar outras coisas e aí, de uma certa maneira, já seguir um outro fluxo aí, né? Porque os semestres regulares, eles têm uma oferta muito maior. Então, se ele eliminar, por exemplo, esses 3 da guia de matrícula de 2020.1, ele vai ter possibilidade, por exemplo, de pegar itinerários formativos ou pegar optativas, que aí já no final do curso ele já vai estar muito mais tranquilo quando ele for pegar o TCC, porque ele não vai dever tanta carga horária e assim por diante. Certo. Agora vamos falar um pouco dos editais, né? Que foram lançados aí também. Se tiver mais pergunta aí, podem colocar aí, né? Mas também foi lançado o edital de monitoria remunerada e voluntária, né? Como é que faz para se inscrever, como é o processo, né? Pronto, vamos lá. A gente tem aí pelo menos 3 editais rolando. Esse primeiro que Nádia citou aí é o nosso edital de monitoria, que ele é setorial. Quando eu falo que ele é setorial, ele é só do Secult, né? A gente tem editais setoriais, que são dos centros, e editais institucionais, que são da universidade inteira. Esse da monitoria, ele é setorial. A gente tem a mesma quantidade de componentes, né, que a gente tinha no 2020.1, que também foi suspenso. Então, a gente conseguiu fazer o processo de monitoria todo em 2020.1, tal, estava tudo até o final, mas foi suspenso, então esse edital foi congelado. A gente até teve uma possibilidade de retomada, mas como os componentes da monitoria geralmente são componentes muito práticos, eles não foram oferecidos nesse semestre, nem poderiam. E aí a gente tem um outro edital agora, mas o 2020.1 está quietinho lá, viu, gente? Quando a gente retomar, ele vale. O edital de monitoria 2020.3, ele foi divulgado hoje, certo? E a gente tem 5 bolsas colocadas lá, mais 2 de cadastro reserva. Então, são 5 que já vão fazer seleção para bolsa. Está também no site do Secult, divulgado desde hoje. E com a ficha de inscrição, tudo bonitinho lá. E aí, além dessas 5, a gente tem 2 em cadastro reserva, porque a Prograde vai complementar essas bolsas depois que a gente souber a quantidade de alunos matriculados, porque tem uma quantidade de bolsas em cadastro reserva que elas vão ser oferecidas, distribuídas, na realidade, pelos centros, conforme a quantidade de matrículas, a quantidade de componentes que vingarem e assim por diante, para a gente tentar dar racionalizar, não é? Essa oferta toda aí. Mas a gente já tem 5 garantidas lá, certo? As inscrições do edital, se eu não me engano, vão até dia 9. Não tenho certeza, mas eu acho que até dia 9. São de dia 3. Até quarta-feira, né? Exatamente. 3 a 9, foi exatamente pertinho aí do período de matrícula. E aí,
vocês podem se inscrever, qualquer aluno que já tiver cursado o componente de referência, tá lá na tabelinha no final do edital também. E a configuração é um pouquinho diferente, porque como a gente tem um semestre só de 3 meses, a gente tem uma bolsa de 3 meses, que é relativa ao semestre emergencial. Mas está tudo explicadinho lá no edital, certo? Uma observação que eu quero fazer para todo mundo é que como a gente está com bastante editais abertos, é legal que vocês prestem muita atenção em todos eles, para cumprir todos os requisitos, porque exige documentação. Os próximos 2 que a gente vai falar aqui agora, que são editais da Propai, de auxílio digital, por exemplo, eles exigem uma documentação específica, mas são editais que são bem legais, estão com um número de vaga, né, bastante expressivo até. Então, a gente pode... Tem várias opções para concorrer, só que precisa realmente ter bastante cuidado com os requerimentos do edital, especialmente os institucionais que não são do centro, né? Pois é, então agora a gente podia falar um pouco aí sobre esses 2 editais que saíram hoje, né, que são de inclusão digital. Você podia explicar mais ou menos como é que vai ser, o que é que vai ser ofertado, quem é o aluno que vai ter direito, porque você já sabe, que eu sei que acabou de sair esse edital aí, nem deu tempo da gente ler direito, né? Não, mas, enfim, vamos lá. Não só acabou de sair, mas isso foge um pouquinho da minha alçada de gestão de ensino, porque é institucional. Então, a gente já teve um edital, que foi o edital de suporte virtual. A gente teve bastante inscrições do Secult, se eu não me engano, 35 nesse edital, que ele foi um edital lançado pela Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação. Esse era de suporte virtual e teve uma oferta de 62 bolsas. Se eu não me engano, as inscrições desses já acabaram e a seleção está rolando. Não tenho certeza, mas eu creio que as inscrições já terminaram. Hoje, a gente teve a abertura de 2 outros editais, certo? Esses 2 outros editais são ligados à Propai. Não especificamente ao Secult, mas à Propai da UFRB inteira. É um edital que conecta... Oi? Não, certo. A Mariana está botando aqui de 9 a 13, são as inscrições desse edital do Secult. É isso, Mariana? Da Propai, eu acho, esse. É o da Propai? É porque não está claro aí, eu não sei. Deve ser. O do Secult, as inscrições são de 3 a 9. Edital de pacote de dados. Pronto, é isso que eu estou falando agora, exatamente. É o conectividade, chama edital, auxílio digital, 2 pontos, conectividade. Esse edital, ele é para distribuição de 4.813 benefícios, se eu não me engano, para a UFRB inteira, tá, gente? É um edital institucional, como eu já falei. É o edital 3/2020 e ele vai distribuir chips de internet para que os alunos consigam conexão, por isso que chama edital de conectividade, para acompanhar as atividades remotas. Eu não consegui ler o edital assim pormenorizadamente, porque ele já foi lançado agora no início da tarde, mas eu vi que a conexão dos chips é inicialmente de 20 GB, com a possibilidade de expansão dependendo do uso que cada proprietário desse chip fizer. Né? Então, esses são 4.813 benefícios que vão ser distribuídos na universidade inteira. E tem um outro edital, que é um edital de auxílio de equipamento, para equipamento e manutenção. E também é auxílio digital, aí tem 2 pontos, equipamento e manutenção, que é o edital 4 de 2020. Esse edital, ele prevê uma cota única de benefício para que o aluno beneficiado possa tentar adquirir um equipamento ou fazer a manutenção do equipamento que já tem. Se eu não me engano, essa cota única é de R$1.000 e ela vai ser distribuída em uma parcela única. Então, o aluno que receber esse benefício, ele vai ter essa cota de R$1.000 para investir em equipamento para o ensino remoto. Os editais, eles são um pouco extensos, mas aí eu peço para cada um dos alunos ter um pouquinho de paciência na leitura, direitinho, quais são os documentos, os prazos, tudo bonitinho, porque são auxílios que realmente a gente sabe que o nosso público, especificamente o público do Secult precisa. A gente, Camila, está falando aí que é R$1.200, não é R$1.000, até R$1.200. Então, né? R$1.200. E a gente já sabe quantas pessoas serão beneficiadas desse aí? Tem 625 cotas para a universidade. Para a UFRB inteira, né? Pelo que eu consegui ler do edital, não está especificado ainda
quantas para cada centro, porque isso vai depender da quantidade de matrículas. Então, quanto mais matrículas a gente tiver no Secult, muito provavelmente mais cotas virão para o centro. Né? E vem cá, alguém pode disponibilizar, ou é impossível isso aí, disponibilizar o link desses editais aí nos comentários para as pessoas entrarem? Eu não sei se nos comentários funcionam, mas eu também não sei. Com certeza vocês encontram tudo ou no site do Secult ou no hot site da UFRB, que foi lançado, se eu não me engano, na segunda ou terça-feira, só Exato. sobre essas questões todas relacionadas ao calendário suplementar. Né? O nome dos editais, estão perguntando o nome dos editais aí. Nome dos editais, vamos lá. O edital Sim. de monitoria está no site do Secult, ele é setorial. Então tá lá, edital de monitoria 2020.3, certo? Os outros 2 editais de conectividade, de auxílio digital, são edital 3/2020, que é auxílio digital conectividade, e o outro edital de equipamento é o 4/2020, que é equipamentos de manutenção, o nome do edital. Vocês encontram... Acho que a Renata conseguiu colocar um link aí. Isso, vocês encontram no hot site o link específico para esse... Certo, então a gente tem 3 editais, né? Isso de monitoria e esses 2 editais de inclusão digital que são para a UFRB toda. A gente tem expectativa de mais um edital ainda, que ainda não foi lançado, que é o edital de extensão. Esse edital de extensão... Ah, sim. Esse edital de extensão ele vai ser lançado na próxima semana, muito provavelmente, porque como a gente tem os componentes e tem também muito projeto de extensão colocado aí como... oferta para 2020.3, a gente tem uma cota até um pouquinho maior do que o edital de monitoria, que é de 95 bolsas para a universidade inteira. Então, é um pouquinho maior, e aí vai ser relativo aos projetos de extensão, como, por exemplo, o PIBEX tem sido durante todos os anos a gente tem. E eu creio, Lud está por aí, vai ser lançado, eu creio que a próxima semana a gente deve ter... novidades, né, Lud, sobre isso. Mas a gente tem expectativa de mais um edital. Tem um outro edital ainda que eu não sei se está rolando, mas eu acredito que sim, que é o PQP da pós também. É o qual? O PQP da pós. Ele é para pós-graduação, as bolsas de mestrado e doutorado. Não se aplica ainda ao nosso Secult, mas é bom citar que é um benefício a mais que a UFRB está disponibilizando especificamente para esse período, né? Certo. Então é isso. Então a gente tem esses 4 editais aí. Eu acho que a inscrição, pelo que a Mariana Vélez falou, a partir do dia 9, né? Vai até dia 13, se eu não me engano. Entre 9 e 13. Isso. As matrículas são de 8 a 10, né? Basicamente isso aí. Eu acho que agora a gente não tem mais pergunta. O pessoal colocou os links aí. Tem uma pergunta aqui ainda, mas voltando lá à história dos componentes. Como não tem... outra pergunta aí, eu vou voltar aqui para essa, né? Bora lá, que essa é a minha praia, de verdade. É o quê? Essa é a minha praia, de verdade. Como é computado no histórico desse... por exemplo, assim... Ah, sim, já sei. O pessoal tem uma dúvida, porque a gente tem os nomes meio genéricos dos componentes, né? Seminário 7, Seminário 5, Seminário 4. Eles querem saber se esses componentes têm uma continuidade, né? Se eles são afetados por discentes que já estão adiantados, ou em mais específicos, ou isso não tem nada a ver? Pronto, vamos lá. Esses componentes, na realidade, na minha opinião, são os componentes mais legais de todos os cursos. E aí eu não estou fazendo jabá para a Nádia e para a Renata que estão aqui, não. Eu realmente acho que são os componentes mais legais. Dentro do Secult, a gente não tem nenhum componente com pré-requisito, certo? Então, eles são livres para serem ofertados. Tanto é que, se vocês acompanharem direitinho a oferta, às vezes oferta seminários 3 e tópicos 7, ou seminários 2 e tópicos 1, e assim por diante. Não tem uma especificidade, não tem uma como é que eu vou dizer? Não tem uma continuidade, porque a gente não tem o pré-requisito em si. E eles são códigos que são colocados dessa maneira para serem códigos mais livres para os professores. Eles têm emendas mais abertas. Então, geralmente, quando esses códigos chegam na grade, a gente coloca lá um subtítulozinho, certo? Para vocês conseguirem identificar. Então, vocês vão olhar na grade que tem lá o subtítulo. E aí são subtítulos bem legais, que são os professores que propõem. Então, geralmente, quando você vê um professor ofertando esse componentezinho do número, é um componentezinho do coração dele.
né? Uma coisa que ele está propondo fazer. Então, com relação ao SIGA, ele não vai aparecer esse subtítulo, porque justamente para resguardar cada semestre o professor poder colocar um subtítulo diferente. Então, ele tem um código, o nome de seminários e 1, 2, 3, 4. Acho que o Bicut tem até 10 nos seminários. A Lia, por exemplo, tem até 8 nos tópicos, certo? Mas é uma possibilidade que o aluno tem de cursar uma coisa mais específica, ou mais da área específica de pesquisa do professor e assim por diante. Não tem pré-requisito, não é para quem já cursou 1, 2 ou 3, né? Ele vai aparecer no SIGA sem esse subtítulo aí, mas dá para vocês pegarem qualquer um que vocês se interessarem. Para saber qual é esse subtítulo, só é vocês olharem na grade de oferta, que está publicada lá no Secult. E lá no SIGA vem o nome do professor também, Fran? Oi? Lá no SIGA vem o nome do Vem o nome professor? do professor, só não vem esse subtítulo, né? Porque ele não vem o subtítulo, certo? ele não pode se registrar. Ou seja, você pode fazer o 1, o 7, o 5, pouco importa, né? Pode fazer qualquer um, não tem pré-requisito. Só olhe lá se lhe interessa, o subtítulo. Agora você tem a possibilidade, por exemplo, de ver o plano de curso com antemão, né? Que é uma coisa muito legal. Até entrar em contato com o professor para tirar alguma dúvida, se for o caso. A gente tem um contato de todos os professores no site. Então, é uma possibilidade, assim, bem legal. Se eu fosse montar uma grade para mim de semestre suplementar, com certeza eu ia pegar seminários e tópicos. E aproveitar essa fase aí, ia pegar seminários e tópicos. Eu acho também que os seminários são bem legais. Esse de sexta-feira aí que eu vou dar vai ser bem bacana, hein? Vai ser uma sexta-feira ótima. O Luiz mandou uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi direito, mas acho que ele perguntou até para a Lud, mas eu não estou conseguindo ver aqui os comentários, de como funcionam as inscrições dos referidos cursos. Eu não sei se ele está falando da extensão? Do semestre da extensão. Talvez seja isso, né? Pode ser isso. Os cursos de extensão, eles são livres para que o professor faça da maneira que ele achar mais interessante, né? Então, eu falo que, por exemplo, quando eu abro o curso de extensão de inglês, eu gosto de fazer um Google Forms, né? Eu faço um formulário, o aluno se inscreve via formulário. Tem professor que gosta de fazer a inscrição do curso via e-mail e tal. Mas aí você tem que entrar lá no site, ver qual é que ainda tem vagas disponíveis, porque as vagas também, elas acabam rápido, né? E aí, ver qual foi a metodologia que o professor colocou lá de inscrição. Mas, geralmente, são coisas simples. Um formulário, um e-mail, uma manifestação. Tá? Acho que o Ludmila botou aqui, né? No site do Secult você encontra os cursos de extensão abertos. Isso. E lembrando que os cursos, eventos e atividades de extensão estão sempre ocorrendo. Isso. Né? Ficar ligado no site e nos eventos. Acho que é isso, né? A gente colocou lá no site como oferta do calendário suplementar tudo o que está acontecendo em termos de extensão no período do calendário, mas tem muita coisa acontecendo o tempo todo, né? Sempre tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Pois é, então eu acho que não tem mais dúvida, pelo menos está rolando aqui. A Juliana vai fazer meu componente aí na sexta-feira, muito bom. É isso aí. Tem o de Renatinha também com o Claudinho aí, que vai ser ótimo, né? Eu não sei. Né? É quinta também, que eu acho que vale a pena também fazer esse de videoclipe aí. Oi, Jabá! É isso, tem o de Viviane aí, tem o de Viviane, deixa eu aprender inglesa. Colega, gente, tem inglês instrumental para Lia e para Thay, que é um componente bem legal, que foi do coração dos 5 professores de inglês proposto, assim. Então, tá Júlia e Viviane nesse componente. Pessoal da Lia, pessoal de Thay aí, ó, que já tem vaguinhas reservadas. Bora lá! Falar nisso, tem um componente terça-feira que eu vou dar aí com Thaís, Rônia e Regiane, Cidade e Cultura, também é muito legal. Ai, tá vendo? Eu não sei se ele está aberto para o Bicut também, né? Não sei. Tem que olhar na grade lá direitinho. Tem que olhar lá, mas o pessoal de Lia aí, terça-feira à tarde aí também, a gente pode ter esse encontro aí, que vai ser também bem interessante, assim. Tá sendo... Thaís tá fazendo um trabalho ótimo, inclusive. Massa. O EAD e tudo. Deixa eu fazer agora o jabá da gestão de ensino. Pessoinhas do primeiro semestre, prestem atenção em produção de texto, Universidade, Sociedade e Ambiente e o componente de diversidade. Eles foram, né, pensados por todos os colegiados para vocês. Eu estou vendo aí que está rolando no chat o jabá da escrita acadêmica, que, né, serve para todo mundo. É um negócio aí que vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Então, é isso aí.
Muita coisa, tem bastante coisa legal. Quando vocês terminarem a matrícula, vai ter oferta de outras coisas que os que não tiverem vagas totalmente preenchidas, né? Mas, assim, eu acho que a intenção principal da live, eu tô vendo aqui que a gente já está caminhando pro finalzinho, é que incentivar mesmo os alunos a entrarem na onda que a gente está propondo aqui, né? Os professores tiveram iniciativas legais de se juntarem para oferecer os cursos. Não vai ser fácil para ninguém, não estou prometendo isso, mas vai ser muito legal, prometo para vocês, né? E assim, eu acho que está todo mundo muito aberto a ter essa experiência junto, a se escutar, a se colocar, a ver o que é que funcionou, o que é que não. A gente não sabe o que é que vai rolar aí em 2020, 2021. Então, a gente está se preparando para isso. Claro que o que a gente quer é voltar todo mundo para o Secult, aquele nosso calor humano, todo mundo escutando música e conversas e performances o tempo todo. Estou morrendo de saudade disso. Com certeza não sou só eu. Mas a gente tem que também pensar em qual é essa realidade que está sendo colocada para nós agora. Esse famoso novo normal, que acho que todo mundo já pegou ranço dessa expressão, né? Esse novo normal. Mas, enfim. E aí, estamos aí. O Secult colocou toda essa oferta para vocês, pensando especificamente nos alunos, né? Na parte de ensino, nossa extensão e nossa pesquisa continuaram, mas a parte de ensino a gente estava meio parada, e aí a oportunidade de todo mundo voltar. Aline, eu acho que você já pegou inglês 3, eu tô vendo aí. Eu acho que tinha um monte de coisa aqui, mas de gente falando aqui, mas eu acho que não tinha pergunta nenhuma, porque a Renatinha não me mandou nenhuma aqui, então acho que tô a vendo gente que o já chat respondeu tem uma todo interação mundo. bem legal também aí, né? Tá rolando Que a direito. coisa funciona em várias dimensões, né? Gente, eu só A quero gente falar conversa pra aqui, vocês. elas conversam ali, Eu só quero e falar por pra aí vai, vocês que né? desde que eu entrei no Secult, tem dois componentes de tecnologia. Tem um componente de tecnologia de arte e espetáculo que se chama visagismo cênico. Olha que negócio legal. Tô pensando agora em até pedir para a Laplane abrir lá uma vagazinha para mim, porque visagismo cênico é um negócio muito legal. Pois é, vai ter um de Celso Júnior aí, que eu vi laboratório de dramaturgia que passou aqui, né? Laboratório Com de certeza. dramaturgia, antropologia e cena, laboratório de pesquisa artística. Olha que negócio legal, enfim. Muita coisa legal, sim. Eu acho que tem um leque bastante amplo para atender vários alunos, vários discentes. Eu acho que é um semestre experimental que vale a pena experimentar mesmo para ver como é que funciona, não é isso, Fran? Exatamente. E você queria fechar aí com as informações, assim, só relembrar os alunos as informações mais importantes dessa matrícula aí, para a gente finalizar nossa live aqui. A data, né? Não se esqueçam da data de 8 a 10. Vocês podem se matricular em até 3 componentes, e aí eu sugiro que façam em todos os 3 componentes, nos 3 componentes que vocês se interessarem, que funcionar, seria uma coisa muito legal, porque vocês não vão ter prejuízo se não conseguirem acompanhar. Eu creio que os professores, os técnicos, todo mundo vai fazer tudo que tiver ao alcance para facilitar o máximo possível que a gente consiga oportunizar que vocês cumpram esses créditos, né? Então, assim, a sugestão agora de início é mesmo incentivar vocês a darem uma olhadinha tranquila nos componentes, escolherem os 3, fazerem sua matrícula, tentar seguir o negócio, porque se não der, não vai ser um prejuízo, mas se der para seguir até o final com 1, 2 ou 3 componentes, vai ser um ganho muito legal, né? Então, eu creio que está todo mundo muito disponível com relação à informação, os planos de curso estão lá, as grades estão publicadas, a gente conseguiu fazer tudo no prazo, muitas coisas, inclusive, com antecedência. Então, com muito carinho, inclusive, de todo mundo, e aí eu falo em nome de um fórum de coordenadores de curso e coordenadores de área também, que representam todos os professores. Então, eu espero que vocês recebam isso de coração aberto e de dedinhos famintos na hora da matrícula. E a gente tá Massa, Fran. outra coisa. Bom, muito obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou aí no Obrigada, chat também. gente. Foi ótimo, porque teve essa interação aí super legal aí dos professores, dos discentes, foi bem bacana. Continuamos. Obrigada mais uma vez por sua disponibilidade, Fran. Obrigada a todo mundo, beijo, fiquem bem, se cuidem. Beijo, fiquem bem e até a próxima live, quarta-feira que vem, com a professora Ludmila Carvalho, Opa. falando de extensão, gente. Beijo, beijo. Beijo, Tchau, tchau. Tchau.